falar um pouquinho sobre estratégia, sabe, que eu uso e que às vezes eu vejo que no grupo o pessoal acaba meio que ou saindo antes ou assustando com algumas quedas, né? Então, assim, deixa eu só comentar um pouquinho a respeito de alguns papéis que a gente está passando e por que que eu, às vezes eu arrisco determinados papéis já com stop próximo já, né? Então, por exemplo, aqui no caso, né? Aqui é o gráfico de VLID, né? A gente tem um gráfico diário aqui, ó, e a gente recomendou, né? Eu acabei entrando bem nesse candlezinho aqui, ó, quando ele começou a abrir as médias. Não foi uma agulhada, né? Igual a gente costuma usar, porque realmente não passou aqui por baixo da MM20, né? Mas mesmo assim, pela essa formação, ela sobe, volta e abre a média aqui. Aí aqui geralmente eu resolvo arriscar, né? Então, e jogando no gráfico mensal, a gente vê claramente que um grande suporte. Olha lá, tá vendo? A gente tem uma XMA aqui, ó, fechou certinho, ó, né? Então, assim, como o gráfico mensal tá dessa forma aqui, eu arrisco a pensar no trade como candles mensais, né? Eu sei que é um pouco mais difícil, porque às vezes eu tenho que segurar a onda, de repente, com algumas quedas, né? Então, que nem, por exemplo, aqui, ó, a gente passou, né? Eu comentei que eu estava entrando nesse candlezinho aqui, ó. O que acontece? Tá pertinho das médias, né? Eu deixo um stopzinho aqui no último fundinho aqui, ó. E arrisco. Se caso cair aqui, já estopo, já beleza, parto para outra, né? Mas o que eu lembro? Começou a abrir aqui, ó. Só que às vezes o que acontece? A gente comentava aqui, compra aqui. Aí nessa quedazinha aqui, ó, já entrava todo mundo em desespero. Ah, tá derretendo, tá derretendo. Eu falei, calma, gente, não é assim. É renda variável, né? Não é você entrou aqui e sobe sem parar, né? Então, assim, realmente começou a subir devagar, mas alguns pontos assusta, né? Igual aqui, por exemplo, assustou, mas conseguiu recuperar, voltou, tanto que aí tá subindo, ó. Por quê? Porque tem um suporte mensal, né? Então, quando tem alguma coisa claramente em gráficos de tempos maiores, eu olho para o tempo de gráficos maiores. Então, por exemplo, aqui, ó, né, também ele se segurou bem no suporte aqui na XMA mensal, né? Tanto é que ele veio aqui, ó, se bateu aqui na MM8 mensal também. Ou seja, aqui vai ter uma briga com esse patamar aqui, ó, da MM8, ó. Já brigou ó, em outubro, né? Já deu uma bicada na média aqui e cedeu um pouquinho. Então, assim, eu tô sempre olhando gráficos mensais. Então, eu penso como um gráfico mensal. Ou seja, de repente pode acontecer de começar a cair um pouco no começo do mês e depois subir no final do mês. Mas olhando graficamente falando, ó, quando ele faz esse movimento aqui, ó, ele volta para cá e começa a abrir, a tendência grande é ele de bater na 200. Na primeira vez, ele bate na 200, volta de novo e aí rompe a 200, né? Essa é uma tendência gráfica que geralmente acontece. Outro papel também era home, né? Tudo bem que a gente estava esperando que um resultado fosse impulsionar rapidamente o papel. Mas o que eu costumo observar, olha o lixo de candles que tem aqui, ó, tá vendo? Você não enxerga nada interessante aqui. Mas que nem eu disse, também a mesma coisa, ó. Se você joga num gráfico semanal, por exemplo, você já enxerga aquela figurinha que a gente está acostumado já, ó, tá vendo? Ó? Os candlezinhos aqui, ó, candle 3 e 4, ó. Né? Ele vem, cai e faz uma agulhadinha aqui, ó. Ou seja, que gráfico eu tenho que observar? Eu não tenho que ficar olhando esse monte de lixo aqui no gráfico diário, né? Tá vendo? A bagunça que é. Então, geralmente, o que eu faço? Eu olho só o gráfico semanal. Por quê? Porque eu enxerguei a figura semanal bonitinha aqui, ó. Então, geralmente, eu bato o olho, isso aí já mais é tempo de janela mesmo, mas assim, principalmente com médias, né? Você tem que sempre observar, eu, pelo menos eu sou assim, eu observo sempre onde eu encontro, né, principalmente esses candles aqui, ó, que são esses candles aqui não é coincidência, né? Eles são desenhados, com certeza eles são desenhados, né? Pelos tubarões aí, sei lá quem, mas é desenhado, não tá aqui à toa, né? Então, tipo assim, o que acontece, no meu ponto de vista, tá? No meu ponto de vista fica aqui, ó, fica congestionado aqui, ah, beleza, vamos derrubar aqui e vamos desenhar uma agulhada aqui. Ah, beleza, aí começa a subir. Tá vendo? Daqui a pouco, o que pode acontecer? Por ser um gráfico semanal,
ele pode ficar meio que se batendo aqui na segunda e na terça, na quarta, aí na quinta, sexta ele começa a reagir. Então mais ou menos a mesma coisa aqui, ó, tá vendo? Ele veio, beliscou a MM8 aqui, ó, mais um sinal que tá respeitando o gráfico semanal, tá vendo? Ó, a MM8 aqui, MM8 aqui também pegou um pouquinho na MM8 e reagiu. Ou seja, daqui a pouco o que acontece? Daqui a pouco, sei lá, essa semana já fechou, mas a semana que vem, por exemplo, de repente dá uma porrada pra cima, abre lá pra cima, todo mundo perdeu o bonde, né? Todo mundo perdeu o bonde, vão querer entrar aqui pra cima aqui, aí o stop loss já vai estar longe, né? Então tem que ter paciência, e eu particularmente sou assim, pra mim eu opero o mercado, tento operar o mercado pelo menos como se fosse eu sei que é difícil, mas como se fosse um videogame, né? Sei lá, ó, pra mim é aqui, eu vou botar um stop loss aqui, boto meu objetivo ali, fecho o gráfico e deixo eu ver o que acontece. Só que nem eu falei, se eu tô num gráfico de 60 minutos, eu tenho que olhar os candles de 60 minutos. Se eu tô num gráfico de diário, eu tenho que olhar o gráfico diário. Então nesse caso aqui, por exemplo, ó, aqui é um gráfico semanal. Eu enxergo isso, porque eu olho no diário, não tá um lixo, não tem uma zona de candles. Só que eu olho no semanal de Home 3, por exemplo, eu enxergo uma figurinha mais bem desenhada, né? É que nem eu falo. Essa figurinha não tá aqui porque, compraram aqui e falaram deu sorte de desenhar esse candle aqui. Não é assim que funciona, né? Então, o que acontece? Eu vejo uma figurinha dessa num gráfico semanal, eu olho o gráfico semanal e sei não, tipo assim, a minha expectativa é que durante a semana ele vá subindo. Pode trombar aqui, ó, cair numa segunda, numa terça, dar uma derretida igual, dar uma derretida de uns 2%, 3%, e depois recupera durante a semana. Só que assim, tem que saber onde colocar o stop. Eu, pelo menos, sou assim, tá? Então, por exemplo, igual a TIM. A TIM essa semana, por exemplo, ó, o que acontece? Eu olhei na TIM, ela tava numa região da XMA aqui, né, ó, nessa média aqui, no diário, né, ao mesmo tempo que o semanal também, tá vendo, bem na MM200 aqui, ó. Então, o que acontece? Opa, bateu na MM200 no final da semana passada e reagiu um pouquinho aqui, falei, opa, aqui tem uma boa expectativa, aí eu volto aqui no diário, por exemplo, e vejo que tá também numa outra suporte importante, aí beleza, aí o que acontece? Segunda-feira, aqui, ó, como, por exemplo, ó, como ele respeitou um gráfico, né, semanal, geralmente a segunda ou a terça é meio bagunçado. E aí reage mais pro final da semana. E foi mais ou menos o que aconteceu, tá vendo? Segunda-feira fez um candlezinho aqui mesmo, fechando em alta, ainda deu um pouquinho de susto. Aí eu falei, vou arriscar aqui na terça, né? E aí eu entrei na região aqui de 11 praticamente, né? E aí começou a subir. Então agora, o que acontece? Não adianta você querer entrar no trade aqui em cima, por exemplo. Se eu entrar aqui em cima, já complicou. Por quê? Porque o meu stop é aqui embaixo, ó. Então o que eu faço? Eu vejo que aqui começava a reagir um pouquinho, eu já armo minha compra aqui e já deixo meu stopzinho aqui, ó. Vai dar certo? Não sei. Mas se der errado, eu estopo. Eu estopo, infelizmente, paciência, e toco pra frente. Depois de muito tempo operando, eu cheguei à conclusão que a melhor coisa que tem que fazer é essa. Eu programo, eu vejo a expectativa, por exemplo, o meu gain está aqui em cima, na 200. Vai chegar aqui, eu ainda não sei se eu vou vender ou não. Depende da força que chegar aqui. De repente, sei lá, chega segunda-feira, dá uma porrada que vai lá pra cima, eu só vou subir no meu stop. Que de repente pode ser que não pelo fato de ter respeitado a média aqui, ó, a média semanal, então talvez ele, sei lá, ele venha aqui durante essa semana ainda, ou a semana que vem e reaja para aqui para cima aqui, ó. Aí eu deixo o trade rolar, tá? Outra coisa também aqui, ó, no índice, por exemplo, que eu comentei, já mandei de manhã pra turma aqui, né? O índice tá numa tendência claramente altista, né? Tá vendo? Ele vai se batendo aqui, ó, mas sempre meio que em cima da média de 8, ó. E toda vez que ele voltava, tá vendo? Ele volta em forma do Candle 3 lá da apostila lá, ó. Ele não fica no meio aqui, ó. Tá vendo? Ele desce, enlaça as 3 médias, solta uma agulhada de alta aqui, por exemplo, ó. Aí na segunda-feira ele derreteu tudo aqui, mas também a mesma coisa, voltou aqui. Ou seja, esses candles aqui, mesmo em queda, pra mim, ele ainda tem a tendência de alta mantida, né? Tanto é
E aí só que acontece, só que o gráfico mensal, olha o gráfico mensal como é que tá, ó, tá vendo? O gráfico mensal tá em forte resistência, ó, forte resistência mesmo, ó, ficou aqui, ó, vocês lembram, né, no começo do ano aqui, ó, a dificuldade que foi para romper essa região de resistência aqui, ó. Veja, 3 candles, 3 dojis em cima da média aqui, aí voltou, caiu. O que acontece? A tendência agora, e do meu ponto de vista, é romper. É romper. Por quê? É que eu sempre falo, geralmente um rompimento de média 200, igual comentei, tá vendo? Ele vem, bate na 200, e aqui ajudou ainda porque tinha XMA junto ainda, para complicar mais. Ele bate, tá vendo? Ele volta para a região da de 20 para ganhar força e subir. Só que acontece, a gente está começando o mês agora, então eu tenho que pensar no gráfico mensal. Você tá vendo? A maioria dos gráficos ele tem uma sombrinha inferior aqui, ó. Pouca coisa, mas às vezes tem. Então, assim, e outra coisa também a minha referência é a média de 3. Geralmente, eu penso da seguinte forma: todos os candles têm uma tendência em buscar média de 3. Eu opero dessa maneira. Né? Se for ver, ó, praticamente todos os candles são tocados pela média de 3. Esse aqui, por exemplo, que não, ele tá vendo, ele brigou aqui, mas ele veio derretendo aqui até encostar tentar buscar a média de 3. Eu opero assim, tá? Essa é a minha forma de pensar. E eu acho que há uma tendência do índice futuro romper aqui, mas antes ele vem para cá. Por isso que eu falei de manhã. Pra gente, quem pensa em médio e longo prazo, espera uma correçãozinha aqui, ó. Deve haver uma correção entre, sei lá, na próxima semana já talvez venha alguma correção. Mas também não podemos descartar que é uma forte resistência aqui. Né? Então talvez possa ainda ficar aqui, ó. Né? Mensalmente falando, ele pode ficar nessa grande congestão aqui ainda. Não, mesmo porque, se a gente for ver, ó, não teve uma agulhada bonita aqui, ó. Aqui não teve uma agulhada. Igual teve essa aqui, por exemplo, ó. Essa aqui é uma agulhada, ó. Tá vendo? Porque as 3 médias passaram por dentro. Aqui eu não tenho uma agulhada. Então talvez o mercado possa ficar se consolidando ainda aqui entre 80 e 90 praticamente aqui no índice, né? Ele pode ficar aqui nessa faixa até voltar uma hora aqui. Tá vendo aqui, ó? Tá vendo? Ele ficou todo congestionado aqui, ó. Na hora que ele agulhou, aí ele começou a subir. Então pode acontecer isso aqui também. Então ele pode ficar se batendo, voltar aqui durante os próximos meses, ficar aqui ainda meio... E aí na hora que sair uma agulhada mesmo, igual foi essa aqui, ó, aí o mercado deslancha. Aí rompe, né, essas médias aqui. E, por exemplo, o dólar, que eu estava comentando durante essa semana, o fechamento do dólar, ele não fechou o candle de preparação para novas altas, né? Tá vendo? Ele fechou acima, né? Se ele fechasse para cá, talvez desse um pouquinho mais de preocupação. Mas, repare a abertura de hoje, ó, o gráfico mensal. Tá vendo? Ele já abriu um pouquinho abaixo da média de 20. Ou seja, se durante o mês o dólar encanar de subir, por exemplo, ele vir e fechar para cá, ó, sei lá, subir aqui até o 38,50 aí mais ou menos, ele forma uma agulhada mensal. Tá, ó, tá vendo? As médias vieram, voltaram, e hoje, ó, bem hoje na abertura do mês, ele não abriu aqui porque, sei lá, algum motivo. Tipo, perigoso, né? Eu entendo como perigoso. De repente, se ele abrisse por aqui, ó, nessa faixa, ele não enlaçasse, vamos dizer, a média, talvez, né, não teria menos, talvez tivesse menos preocupação. Mas pelo fato de como ele abriu aqui abaixo da de 20, bem em cima da de 20 aqui no mensal, é um pouquinho perigoso. Então, de repente, como eu falei, de repente o dólar, durante o mês de novembro, fechar aí para 38,50 mais ou menos, ele forma uma agulhada mensal. Aí, perigoso, né? Então, mas vamos ficando de olho nessas formações aí. É mais um pouquinho de estratégia, tá? Que eu passei para vocês aqui. Falou, até mais.